Olá, sejam muito bem-vindos aos episódios do podcast Pode Contar a Tua História. O meu nome é Luciana Pinheiro, eu sou professora da Universidade Federal de Ciências da Saúde, de Porto Alegre, sou professora de literatura do Departamento de Educação e Humanidades. E eu sou Helena Barros, eu sou médica fundada na ex-Faculdade Católica de Medicina e que deu origem, então, à nossa universidade, e trabalho no Departamento de Farmacociências, na área da farmacologia básica e clínica. Muito bem, Helena. Então a gente está aqui hoje para falar um pouco sobre como surgiu esse projeto, né? Sobre como nós duas nos reunimos para seguir adiante com essas ideias. Bem, para quem, né, está chegando agora aqui para nos acompanhar, eu tenho um projeto na universidade, que é um programa de extensão, se chama Contação de Histórias na Promoção da Saúde. Esse programa tem 15 anos e trabalha as questões de humanização em saúde por meio da literatura e da contação de histórias. Então, os nossos alunos vão até o nosso hospital escola, né, o Complexo Hospitalar Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, para, para além de contar histórias, sobretudo estabelecerem vínculos de confiança e de conversa, né, de exercício de escutativa com os pacientes. Então, são estudantes da área da saúde que cursam as nossas disciplinas e praticam a contação de histórias no ambiente hospitalar. Isso acontece há 15 anos e já tem alguns bons frutos, né? E na evolução, então, desse projeto, as minhas bolsistas, sempre muito animadas, me sugeriram que a gente transformasse algumas conversas que nós temos em aula, nos ambientes da universidade, em congressos e seminários também, em um podcast. E a gente aceitou essa ideia, submeteu o projeto, fomos aprovados, né? E aí, neste meio tempo, um dia eu estava chegando na UFSPA, não, eu estava saindo da UFSPA e a Helena estava chegando. Aí agora eu vou deixar para a Helena contar essa parte. Pois é, eu já vinha há algum tempo pensando em como continuar uma atividade que eu gosto muito, que é a aplicação da entrevista motivacional quando a gente está interagindo com os pacientes. Porque essa entrevista motivacional traz um paradigma diferente da forma clássica antiga de se falar com os nossos pacientes, onde o médico, onde o profissional da saúde direcionava as atividades que o paciente deveria fazer, sem escutá-lo de uma forma, digamos, mais reflexiva. E nesse processo de pensar como é que nós poderíamos reintroduzir na farmacologia uma forma motivacional para adesão dos nossos pacientes, eu lembrei que a Lu trabalha com a contação de histórias e casualmente nos encontramos, não é? E eu contei para ela no meio da caminhada dessa ideia de, quem sabe, interagirmos e ouvi com muita satisfação um sim muito acolhedor, no sentido de que existe esse projeto que já está em andamento e com isso nós temos conversado para ver como desenvolver melhor uma medicina narrativa onde os profissionais de saúde, os médicos, ouvem a história dos pacientes, fazem uma reflexão que é devolvida para o paciente para ver se ele concorda com a compreensão do médico ou não, e com isso se estabelece uma conexão mais próxima do médico e do paciente, do profissional de saúde com o seu paciente, que ambos, então, estabelecem uma comunicação e, dessa forma humanizada, a gente espera, né, portanto,
que as pessoas estabeleçam laços afetivos também, sim, por que não? Não é? E com isso o atendimento dos nossos pacientes se torna humanizado e, portanto, mais agradável para ambos, profissionais e pacientes que estão em sofrimento, muitas vezes com doenças muito graves. É verdade. Bem, então é natural que nessa série, né, de podcasts que nós estamos planejando, vão surgir todas as temáticas que a gente desenvolve no Núcleo de Educação e Humanidades da universidade, que é o nosso departamento, e que procura justamente trazer essa interlocução das ciências humanas e sociais, né, com as áreas da saúde. Em especial na parte da literatura, a gente trabalha muito com a questão da representação, né? Então, como é que na imaginação do paciente são os seus processos de saúde e de doença, e também na imaginação e na ação dos profissionais, como é que isso se coloca, né, num cuidado de saúde. Então, temáticas de humanização em saúde, da literatura e saúde, das narrativas e saúde, da gente trabalhar com o olhar diferenciado para o outro, com os nossos sentidos como profissionais, da escuta, da visão, da percepção, a gente vai abordar esses indivíduos sempre com um horizonte bem claro, que é o conceito de saúde e bem-estar preconizado pela Organização Mundial da Saúde, que é reconhecer o sujeito em todas as suas nuances, sejam elas biopsicossociais, culturais e de Boa. espiritualidade, né. Então, fiquem conosco, nós estamos muito animadas com essa parceria. Nós já temos a primeira temática de podcast, que vai falar sobre a história da humanização em saúde. Fiquem atentos e conosco, porque a gente está preparando esse material com muita empolgação, para que a gente possa multiplicar os conhecimentos e as discussões que a gente tem no meio acadêmico e que versam justamente sobre a nossa característica, né, de atender a sociedade nas suas necessidades. E o cuidado de saúde é uma necessidade de todo e qualquer indivíduo, né? A gente costuma dizer, vulgarmente, né, que o importante é ter saúde e que o resto a gente corre atrás. Que quando um sujeito tem realmente um problema, é um problema de saúde. O resto não é problema, são questões do dia a dia que a vida e nós resolvemos, né? Então é justamente esse olhar que a gente precisa desenvolver, né, Helena? Isso, e sem dúvida nenhuma, as ações baseadas em evidências, se bem comunicadas para os pacientes, levando em conta toda a sua base cultural, a sua linguagem, a sua forma de compreensão dos vários processos, fica muito mais bem atendida, porque o paciente compreendendo essas questões da ciência aplicadas à saúde, certamente ele vai conseguir ter uma melhor decisão em relação aos processos que, de alguma maneira, fazem parte da vida dele para uma melhor saúde. É isso aí. A gente tem usado uma frase, né, nas nossas reuniões, que a gente costuma sempre falar sobre os entrelaçamentos que a gente quer provocar a partir do podcast. Porque, segundo a gente sempre conversa, né, Helena? Afinal, sem conhecimento e Conhecimento, comunicação, comunicação, não existe a não há humanização. a humanização. É isso aí. Sem conhecimento e comunicação não há humanização. Então, fiquem conosco, curtam, compartilhem, comentem com os seus colegas, que a gente vai estar aqui numa linguagem fluida, num tom de conversa, trazendo os assuntos que nos interessam sobre essas temáticas. E se a humanização em saúde interessa, nos acompanhe nas várias mídias.